Ó, na última vez que eu tive lá, a gente conversou bastante, né, na conversa com o Cobori, na conversa com Elias, sobre o papel da liderança, né? No Brasil, por influência muito forte, a partir dos anos 80, das perspectivas pós-modernas e por noções de esquerda autonomistas, antileninistas, a gente parou de debater a função, de quadros políticos, de lideranças, de intelectuais, e se criou uma certa demonização da ideia da importância dos intelectuais e da organização política na organização e na liderança política do povo trabalhador. E aí, isso é o alarme do remédio, já vou tomar. E aí a gente precisa superar esse desvio basista, autonomista, que se formou no Brasil muito forte no bojo do crescimento do PT dos anos 80 em diante, e saber assim, o processo político precisa de quadros. Precisa de referências intelectuais, precisa de lideranças, precisa de pessoas, inclusive, que inspirem outras pessoas. Agora, o que a gente precisa debater é criar formas mais eficientes de controle pelas bases das lideranças políticas, das referências intelectuais, dos parlamentares e por aí vai. Porque o grande problema hoje é que num difuso pensamento autonomista antileninista, se difundiu uma cultura política que é muito comum, o faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Então, o que a gente já conversou várias vezes, o sujeito promete uma coisa num ano, 2 anos depois ele já tá fazendo outra, ninguém cobra, o sujeito promete uma coisa, depois você não pode cobrar, porque não pode criticar, porque nunca é momento de criticar, nunca é momento de cobrar. Então, a gente criou uma cultura política que aquela pessoa que assume uma projeção, ela em vários momentos se sente meio Deus, né? Ela não pode ser cobrada, ela não é responsiva às cobranças da base, e as próprias bases sociais meio que desaprenderam a cobrar. Porque tem uma dificuldade de estabelecer a diferença entre a crítica, no sentido de corrigir comportamentos ou corrigir linha política, e a ação destrutiva. Humberto acabou de comentar que a gente vive apanhando na internet, veja o que mais tem. É gente que, vocês não são marxistas, vocês são revisionistas, vocês não sei o quê, e pega cortezinho. Mês passado, tinha uma galera que pegou um corte de um vídeo de Humberto. Era um corte de 22 segundos, que era Humberto fazendo um debate sobre teoria da transição socialista, e que Humberto fala, a impressão que eu tenho é que os trotskistas acham que a propriedade privada tem que ser abolida. Aí, na frase seguinte, Humberto fala, abolida amanhã, cortaram amanhã. E aí Humberto desenvolve a reflexão sobre a temporalidade histórica da abolição total da propriedade privada na transição socialista, a propriedade privada dos meios de produção, né? Então a galera cortou isso, videozinho de 20 segundos, e ficou atacando Humberto, inclusive gente do meu próprio partido. E eu só olhando assim, pensando assim, porra galera, na moral, Humberto é o cara do nosso campo que mais contribuiu com o debate econômico, que mais contribuiu pra gente quebrar esses mitos neoliberais, dogmatismo, leituras erradas de auditoria da dívida cidadã, auditoria cidadã da dívida pública e por aí vai. Pô, você pode discordar do cara, você pode achar que ele tem leituras táticas equivocadas e tal e tal. Mas peraí, porra. Vamos fazer uma discordância. Humberto, eu acho que tá errado por isso, por isso, por isso, por isso. O que é que tu acha? Não pegar um negóciozinho de 22 segundos, que terá de um vídeo que acho que tem 1 hora, um bagulho desse, pra ficar malhando o cara. Então, veja, a gente tem um desafio. É reconstruir uma relação dialética entre bases e quadros, em que os quadros, como diria Mao Zedong, aprendam com as bases, que as bases aprendam com os quadros, numa relação de aprendizado dialética e de controle democrático entre um e outra, para a gente combater o cretinismo parlamentar, para a gente combater o basismo ingênuo e para a gente combater um certo cupulismo em que o dirigente se acostuma a fazer o que quer e não é cobrado de nada. Eu concordo. Boa. Mas o negócio é o seguinte... Viva a revolução, camarada! Eu concordo, mas ainda continuo mantendo minha tese, porque... tem que ter um elemento principal. Eu entendo que não precisa... que um realmente é dependendo do outro. Mas eu não consigo enxergar, principalmente uma revolução sem o carregador da bandeira. Perfeito, só que o que você entende? O start tem que partir. E você pode ter milhares de pessoas engajadas no movimento. Sim. E não é sobre quem é importante, né? Porque sozinho não vai conseguir nunca.
Mas quem é a coragem? Quem é o grito? E não Cara, é nem só questão de ir sozinho. o nome do livro, sabe, é desse cara. Por quê? Porque ele é o mais importante? Cara, talvez não, porque a importância é de todos. Mas sem demagogia. O cara que foi à frente, ele teve uma relevância. Sabe? Ele tem relevância. Mas ele conseguiu essa relevância porque ele representava ideias que Sim, não ele eram só representa, dele. exato. É isso que Jones tentou colocar. O partido ele tem que ser superior ao quadro. Né? Numa relação dialética. Então, assim, ele vai liderar o processo, ele vai ter o nome dele no livro, enfim, tudo bem. Mas ele não tá ali representando um projeto pessoal. Entendo. Entende? Ele tá ali representando um projeto coletivo, né? Tá representando um projeto organizado no partido, ele representa ideias no partido. Por isso que a gente não pode imaginar que vai ter um salvador da pátria. Esse é o ponto, porque aí vira o personalismo. Eu tenho muita gente, quando fala em personalismo, eu sempre digo, gente, calma. Por quê? Porque a gente precisa de quadros. Né? Porque ver um quadro se destacar, é personalismo. Não necessariamente. Quando é que vai ser esse personalismo? Quando aquele quadro não representa uma organização coletiva de luta. Quando ele representa só a si mesmo. Entende? E isso que não pode acontecer, na verdade.